Fala galera, eu sou o DH, esse é o Designer Gringo e eu sou completamente apaixonado por tipografia. E saber trabalhar bem com tipografia é um dos principais pontos que separa um designer ruim de um designer bom. Entender sobre estilos tipográficos, hierarquia, contraste, escalabilidade tipográfica pode fazer os seus projetos saírem disso para isso. E nessa mini aula sobre tipografia eu quero ensinar os princípios básicos que vão elevar os seus layouts a um nível muito alto de profissionalismo. E a tipografia é um dos grandes responsáveis por setar a personalidade do seu produto. Assim como quando você vai escolher uma paleta de cor nova, você precisa também, ao escolher a sua tipografia, entender muito sobre o seu usuário, para quem você está projetando. Por exemplo, se você quer se expressar com mais luxo, talvez valeria a pena usar uma fonte serif. Se você quer se expressar com mais modernidade, algo mais de startup, agilidade, talvez uma sans serif possa fazer mais sentido. Ou se você quer ser mais brincalhão e descontraído, talvez um estilo display arredondado possa fazer mais sentido para o produto que você está trabalhando. Se você ainda não está confiante na importância que a tipografia tem em um produto, eu gosto muito de um exemplo que chama o exemplo da babá, que eu vou te mostrar já já, que o cenário ele é o seguinte. Imagina que você tem um jantar super importante e você precisa deixar os seus filhos com uma babá durante algumas horas. Você entra no Google e pesquisa babá perto de mim, babá em São Paulo, enfim, etc. E aí, com isso, você acha alguns sites. E aí você entra, por exemplo, nesse site que eu estou te mostrando aqui agora. A escolha da fonte é uma fonte muito boa, uma fonte que passa autoridade, que passa seriedade, uma fonte sóbria. Então, eu acredito, né, esse site passa para mim que essa profissional vai cuidar bem dos meus filhos, certo? Mas imagina se você entra nesse mesmo site e a fonte que está lá é essa aqui que eu estou te mostrando agora. Olha, eu não sei vocês, mas não vai ser eu que vou deixar os meus filhos com essa pessoa. E perceba que eu não estou nem usando cores nesse exemplo, não existe nenhum outro apoio visual além da tipografia. Como eu te disse no começo, a tipografia tem o poder de setar a personalidade do seu app. Ela tem o poder de fazer, mesmo que inconscientemente, as pessoas acreditarem na sua marca ou não. Imagina se o site da Louis Vuitton fosse dessa forma, usando uma fonte wide, bem larga, que não combina muito com o tom de voz que a marca traz. Mas usando uma tipografia serifada ou até uma sans serif moderna, como essa desse novo exemplo, a conversa já é outra. Mas DH, eu tô perdido, eu não sei o que é serif, sans serif, display. Tranquilo, pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar bem detalhadamente o que é cada estilo de fonte e quando é melhor usar cada um. Comumente, nós usamos 4 estilos de fontes diferentes. Existem mais, mas por modus operandi comum, principalmente se tratando de web ou app, nós usamos basicamente esses 4, que é a fonte serif, a fonte sans serif, a fonte script e a fonte display. A fonte serif, por exemplo, ela é muito usada em sites que querem trazer um pouco mais de luxo, né? Que querendo ou não afasta um pouco a marca do seu público mais comum, certo? A fonte sans serif é uma fonte mais moderna, usada bastante por startups e interfaces que querem trazer mais modernidade. A fonte script é uma fonte que a gente precisa tomar muito cuidado porque ela não traz uma leitura muito boa. Então a gente deve usar com muita parcimônia em momentos específicos. Mesma coisa da fonte display, que é uma fonte mais usada para títulos grandes, né? Porque de fato ela não traz uma leitura e uma experiência tão boa para o usuário que está consumindo aquele produto. Uma habilidade que você deve explorar é a combinação de diferentes tipos de fonte. Essa habilidade é muito bem-vinda, mas deve ser usada com muito cuidado, porque ao mesmo tempo que pode elevar o seu design, pode destruir também se não usada com sabedoria. Se você está começando agora e não sabe usar
tipografia direito, eu super recomendo que você fique apenas com um estilo de fonte para todo o seu produto que você está trabalhando. E eu recomendo a escolha de uma fonte sans serif para isso, porque com isso você consegue ter uma fonte apenas que consegue atender seja web, seja app, seja marketing, seja e-mail, enfim, você consegue ter uma fonte multidisciplinar que vai te atender para todas as demandas e dores que você precisa. Mas caso você já esteja desenvolta nesse assunto, vale demais a pena explorar diferentes tipos de fonte. Uma fonte serif para título, uma sans serif para um parágrafo ou corpo de texto, uma fonte script para alguns detalhes específicos, enfim. Eu vou te mostrar agora na prática como que você poderia fazer isso. E aqui, pessoal, eu estou com o meu Figma aberto, né? Então aqui você consegue ver que eu tenho uma fonte sans serif aqui no título, certo? E eu tenho também uma sans serif chamada circular, mesma fonte, para corpo de texto, certo? Se você ainda, como eu falei, não tem tanto conhecimento de tipografia ainda, usa apenas uma sans serif para tudo. Mas, se você já tem um certo conhecimento ou quer apenas brincar um pouquinho com fonte, testar novos modelos, você poderia, por exemplo, vir aqui e colocar, por exemplo, uma fonte serifada, né? Uma fonte serif para título. Eu não recomendo uma fonte serifada para corpo de texto, tá? Muitos livros, né, usam uma fonte serifada para texto, só que são fontes muito específicas construídas para aquele ambiente. Então tome muito cuidado ao usar uma fonte serifada para corpo de texto, porque nesse caso aqui, por exemplo, a leitura ficou bem prejudicada. Então eu prefiro vir com a fonte sans para corpo de texto para evitar qualquer problema e brincar em alguns momentos com a fonte serifada para título, tá? Você poderia, por exemplo, também brincar com uma fonte script. Essa aqui é uma fonte script, que é uma fonte mais cursiva, né? Então você poderia brincar, né? Sei lá, eu quero quero colocar mais em evidência essa primeira palavra por algum motivo. Você poderia, por exemplo, botar uma fonte script, como eu pus aqui, e puxar uma setinha, né? Enfim. Eu normalmente uso fontes script bastante até, mas eu uso nesses momentos em específico. Nunca uso para título, normalmente, né? Não uso para títulos como fonte base principal e com certeza não para corpo de texto, tá? E agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre escalabilidade tipográfica, tá? Sempre que vocês forem começar um projeto novo, seja de site, seja de app, sistema web, enfim, vocês precisam pensar em escalabilidade tipográfica, que é o quê? É você ter uma variedade de tamanhos e pesos diferentes para que você possa tanto usar aquela fonte que você escolheu para um título de landing page, por exemplo, ou para um texto de um botão, ou para aqueles textozinhos de copyright pequenininho, né, algum rodapé, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como eu estou mostrando, é um exemplo bem claro de uma escalabilidade tipográfica muito boa, né? Isso aqui, pessoal, a gente não vai entrar em detalhes de tipografia voltado para design system. Isso aqui vão existir vídeos futuros sobre isso, mas eu quero mostrar aqui para vocês como que essa escalabilidade tipográfica acontece na vida real, tá? Então aqui você consegue ver que eu tenho uma fonte de 72 pixels que eu uso normalmente para um título de landing page, né? Ou para alguma questão de marketing, enfim. E eu vou até a fonte, deixa eu dar um zoom maior aqui, até a fonte de número 12, né? Então até 12 pixels. Então eu tenho de 72 pixels até 12 pixels. Diego, 72 é o máximo? Com certeza não. Eu já trabalhei em produtos em que a gente usava uma fonte maior de tamanho 120 pixels, 96 pixels. Então depende muito do produto que você está trabalhando. Eu normalmente
a minha fonte menor fica ali em torno de 12 e a minha fonte maior fica em torno de 72, 80 mais ou menos, tá? Escolher uma boa fonte não é tudo, você precisa aprender a trabalhar com as propriedades daquela fonte. Como, por exemplo, nesse texto que eu tenho aqui na tela. Eu tenho um título e eu tenho o meu corpo de texto, certo? Então você percebe que esse corpo de texto aqui está bem juntinho, né? A leitura não está tão interessante assim. Então se eu venho aqui e eu seleciono esse meu corpo de texto e eu venho aqui no meu Figma e eu venho nessa propriedade que chama Line Height, eu posso aumentar o entre linhas. Line Height, ele significa entre linhas. Então eu posso vir e eu posso simplesmente botar, por exemplo, um 150, mas nossa, ficou muito distante, né? Uma linha da outra. Posso vir aqui e botar 130, por exemplo, e ficou confortável, né? Então sempre que você for trabalhar com texto corrido, né, com parágrafos e tal, eu recomendo você usar, né, um line height de 120, a depender da fonte, a 150%, né? Mas, novamente, você precisa sentir e entender na prática, porque cada fonte muda, né? As fontes não são iguais. Elas podem mudar entre elas. Então, pode ser que um valor de 150% de line height em uma fonte fique muito bom, mas em outra, como essa que eu mostrei agora, fique muito distante uma linha da outra, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o kerning, né? Que é o espaçamento entre letras, né? No Figma você consegue encontrar através dessa propriedade aqui. Então aqui, por exemplo, você poderia colocar, eu quero um espaçamento entre letras de 5%. Opa, 5%. E ele vai espaçar bem essas letras, tá? Eu quero de 2%. Então, normalmente, para ser bem sincero, eu normalmente uso sempre zerado, tá? Eu raramente mudo o meu kerning, tá? Normalmente, eu mudo o kerning mais quando eu tenho um texto em caps, né? Que é aquele texto todo maiúsculo, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui, duplico esse meu título, né? Deixa eu colocar um valor menor aqui de 40 nele. Venho aqui nessa propriedade do Figma e coloco tudo uppercase, né, que é ele maiúsculo. Normalmente, quando eu trabalho com um texto que ele é 100% caps, né, que é ele maiúsculo, eu costumo dar ali um 2% para que as letras possam ficar com a leitura um pouco melhor. Principalmente se a minha fonte está em um peso muito forte, né, tipo um extra black, por exemplo. Tá? Mas não é sempre. Tá, pessoal? O meu padrão comum é ir com o espaçamento entre letras zerado. Mas eu acho importante que você conheça que você pode fazer isso também. E uma outra propriedade muito importante é a orientação desse texto, né? Então, voltando aqui para a tela, o meu texto está orientado à esquerda, né? Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, e orientar esse meu parágrafo, por exemplo, à direita. Né? Poderia vir aqui, deixa eu só dar um fio container nesse texto aqui, poderia vir aqui e alinhar o meu texto ao centro, né? Alinhar tanto o meu parágrafo quanto o meu título ao centro. E beleza, aqui eu tenho uma leitura interessante, ok, mas o que eu recomendo é, se você tem um texto que ele é muito grande, né? Se você tem um parágrafo que é muito grande, eu super recomendo que você use o texto alinhado à esquerda para facilitar a leitura do usuário, né? Então, voltando aqui para a tela, nesse exemplo aqui, você percebe que o usuário lê o texto em zigue-zague, né? Ele começa aqui, depois ele vai até lá no final, depois começa mais para cá, depois mais para cá, depois um pouco mais para frente, depois mais para frente ainda. Então, o usuário acaba lendo um pouco em zigue-zague. O mesmo acontece com o texto alinhado à direita. Não faça isso. Não use texto alinhado à direita, porque isso prejudica muito a leitura do usuário. Então você percebe que o usuário começa a ler aqui, aí depois começa a ler aqui, então ele vai escalando essa leitura de uma forma não comum, né? Então sempre que você tiver um parágrafo com texto longo, alinha sempre à esquerda.
Se você tiver um parágrafozinho curto, beleza, você pode alinhar o centro, mas nunca à direita. Além de todas essas propriedades que eu mostrei, você precisa muito entender sobre hierarquia, cor e contraste quando a gente fala sobre tipografia, tá? Então vamos para um exemplo na prática em que eu vou redesenhar um componente de e-commerce para você entender um pouquinho mais sobre essas outras propriedades e metodologias que você precisa prestar atenção, tá? Então, beleza, eu estou aqui no Figma, deixa eu dar um zoom aqui nesse meu card. Esse é o card que não está usando nenhum tipo de hierarquia e contraste, né, entre fontes aqui. Então, deixa eu duplicar, tá? Eu vou duplicar aqui, deixar 100 de distância, beleza. E aqui a gente vai começar a brincar um pouquinho com esse segundo card, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu preciso entender é, quando eu estou trabalhando com tipografia, qual informação é mais importante? Nesse caso aqui desse card, a informação mais importante é o nome do produto e o preço. São as duas informações mais importantes que a gente tem. As outras, se é best-seller ou não, quantos % off, quantas cores tem, isso não é informação primária, isso é secundária ao nosso entendimento, tá? Então, o que eu posso fazer é, você percebe que tudo está a 20 pixels, certo? Eu posso vir aqui e eu posso, por exemplo, diminuir essas informações secundárias para 16 pixels. Excelente! A gente já começa a entender um pouquinho sobre hierarquia tipográfica aqui, certo? Você já percebe que esse texto que está maior, ele já dá a impressão que ele é mais importante, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer é brincar com o peso da fonte. Todas estão medium, né? Então eu posso vir aqui selecionar essas informações secundárias e posso colocar um peso nela, por exemplo, de regular ou book, né? E aqui você já percebe que a minha hierarquia começa a tomar jeito. Então agora eu posso brincar um pouquinho mais com cores, né? Não vou brincar ainda com espaçamento, tá? Espaçamento vai ser por último. Então vamos aplicar um pouquinho de cor, né? Porque cor e tipografia andam sempre de mãos dadas, correto? Então vamos lá. Eu estou aqui, eu quero dar uma ênfase maior nesse best-seller, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e aplicar um texto laranja avermelhado, né? Para que o usuário possa entender de primeira que esse tênis é um best-seller, mesmo essa informação não sendo primária. Essa one color aqui, né, que é a quantidade de cores que esse par possui, ela não é prioridade. Eu posso vir aqui e eu posso aplicar um cinzinha nela, né? Então, tipo assim, de fato, o usuário, se ele vê ou se ele não vê, não é algo tão crucial para a gente nesse momento, tá? Esse 10% off, eu posso aplicar um verde nele, né, para dar uma sensação de sucesso. E posso jogar ele para o meu extremo, para a minha extremidade direita, tá? Então eu tenho aqui o meu best-seller 32 da margem e o meu 10% off também. Beleza, só isso aqui já muda completamente a forma como o usuário percebe o nosso produto, correto? Completamente, mas a gente pode melhorar ainda mais. Deixa eu dar um zoom aqui nesse meu 10% off e eu vou colocar um fundo nele para dar mais contraste, tá? A gente vai entrar em contraste, entramos já em contraste quando a gente aplicou o cinza nessa cola, quando a gente aplicou o laranja nesse best-seller, mas eu quero colocar mais contraste ainda nesse 10% off. Então eu vou agrupar, botar esse texto aqui em um grupo, vou dar auto layout nele, tá? Vou colocar aqui 8 pixels de margem lateral e vamos colocar 2 de margem top e bottom, tá? Vou colocar um fio, então uma cor, né? Eu quero esse mesmo verde que eu usei na fonte.
e vou dar uma opacidade nele de 12%. Vou colocar um radius nele de 4, posso até colocar um 8 aqui caso eu queira, e eu vou escurecer um pouquinho, deixa eu diminuir o meu zoom, eu vou escurecer um pouquinho meu texto para dar mais contraste com esse fundo verde ainda, tá? Então eu venho aqui, deixa eu jogar para cá, e eu vou escurecer o texto um pouquinho mais. Beleza, agora a gente vai entrar um pouquinho no espaçamento. Então, deixa eu agrupar esses caras aqui. O topo, eles estão a 32 da margem. O meu título está a 16 desse topo. A minha cor está a 8. Então, vamos colocar 12 desse cara aqui. E o meu preço está a 16 da cor, tá? Aumento aqui, dou um zoom out. E aqui você consegue ver perfeitamente a diferença de contraste e hierarquia desse card novo que a gente construiu para esse card antigo, tá? E pessoal, parece brincadeira, mas o tempo todo a gente encontra sites dessa forma aqui, tá? O tempo todo. Então pensar nessa hierarquia tipográfica é essencial. A gente poderia, por exemplo, vir aqui ainda colocar um peso maior nesse best-seller, caso a gente queira, voltar ele para medium, né? Deixar só aquele 10% ali em um peso mais fraco, né? Então, olha só, aqui o usuário consegue ver tranquilamente o que é o produto, o valor, quantos % off, se ele é best-seller ou não. E pessoal, tem um super documentário muito bom chamado Helvética, que eu vou deixar na descrição aqui, tá? E caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da tipografia, eu super recomendo que você assista esse documentário. Bom, pessoal, para essa aula de tipografia é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa aula possa acrescentar alguma coisa positiva na sua vida. Se sim, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e caso você tenha qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou mande uma mensagem para mim no meu Instagram, que vai estar em algum lugar aqui embaixo ou aqui em cima, tá bom? E é isso, que você tenha uma ótima semana e tchau!